Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob, como podem perceber, não estou em casa, então estou gravando esse vídeo aqui com um pouco de improviso na iluminação. O áudio também talvez fique um pouco comprometido, mas é um vídeo importante, porque eu vou analisar aqui com vocês a pesquisa que foi divulgada para as eleições presidenciais, que foi feita pelo Instituto Futura Inteligência. Mostra uma queda muito grande de Sérgio Moro e levanta aí a dúvida: será que essa lua de mel dele com os eleitores durou tão pouco, já acabou e agora ele começa a perder apoio que tinha e que aparecia ali em novembro com mais de 2 dígitos nessa pesquisa? Ela agora aparece aí com apenas 1 dígito. Eu vou falar sobre isso, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e, se gostar do vídeo, só se gostar, deixa o like, se não gostar, deixa o dislike, comente alguma coisa, compartilhe com amigos. Vamos trazer mais gente aqui para o Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor. Bom, meus amigos, então a pesquisa Modal Mais Futura Inteligência ouviu 2.000 eleitores entre os dias 7 e 13 de dezembro. Ela tem uma margem de erro de 2,2. Para mais ou para menos, ela foi feita por telefone. Eu vou tentar colocar aqui as imagens, não vou garantir, porque realmente eu estou numa questão aqui delicada da rotina. Mas vamos lá então. Ela traz aqui o seguinte: na pesquisa espontânea, que é quando o Instituto não coloca os nomes, ele pergunta para a pessoa em quem você pretende votar ou em quem você votaria se as eleições fossem hoje. E aqui então Lula aparece liderando com 33,2, ele tinha 32,6 em novembro. Então teve aqui um pequeno crescimento. Bolsonaro aparece com 29,3, ele tinha 29,6, então uma oscilação para baixo. Sérgio Moro também oscilou para baixo, tinha 4,7, oscilou para 4,2. Ciro oscilou para cima, tinha 2,6, agora 2,8. João Dória oscilou para cima também, tinha 0,3, agora 1. Cabo Daciolo 0,4, Simone Tebet também 0,4, Pacheco 0,1, outros 0,9. Não responderam, não souberam, indecisos, branco e nulo, somam 27,6, número bem abaixo do que outros institutos apontam. Inclusive aqui, tanto Lula quanto Bolsonaro têm percentual bem maior do que mostram aí outros institutos. Agora, na pesquisa estimulada, quando o Instituto apresenta os nomes, nós temos alguns cenários. O primeiro aqui mostra Lula liderando com 37,9, ele tinha 37. O cenário do mês passado foi um pouco diferente, mesmo assim eu vou colocar aqui a oscilação de um e outro. Bolsonaro aparece com 30,6, ele tinha 30,8. Sérgio Moro, vejam a queda, 9,8, ele tinha 13,6. Portanto, uma queda de 3,8 acima da margem de erro. Ciro Gomes, nesse cenário, aparece com 6,4, ele tinha 7,5. João Dória, 3,3, ele tinha 1,9. Cabo Daciolo não estava, mês passado aparece com 1,3. Guilherme Boulos, não sei por que eles colocam Boulos aqui, ele tinha 2,1, caiu para 0,9. Simone Tebet, 0,7, ela não estava. Pacheco também não estava, aparece aqui com 0,6. Não souberam ou não responderam 8,5% dos entrevistados. Vamos lá então para os cenários reduzidos. Nesse primeiro, sem Sérgio Moro. Lula, 39,4, ele tinha 41,8, então uma queda aqui de 2,4. Bolsonaro subiu 3 pontos, ele tinha 30,2, aparece com 33,2. Ciro Gomes tinha 10,6, oscilou aqui 0,3 para cima, aparece com 10,9. João Dória também oscilou 0,3 para cima, tinha 5,4, aparece aqui com 5,7. Num outro cenário reduzido, agora com Moro sem Sérgio Dória, não foi feito esse levantamento no mês passado, então não dá para comparar. Lula aparece com 42,4, Bolsonaro 31,3, Sérgio Moro 11,4, Ciro Gomes aparece com 8 pontos. Num cenário reduzido agora, sem Ciro Gomes, outra queda importante de Sérgio Moro. Lula com 43,8, ele tinha 42,6. Bolsonaro tinha 31,7, agora 32. Sérgio Moro tinha 16,3, aparece com 12,3. E João Dória tinha 3,1, oscilou para 4. Então uma queda de 4 pontos aqui de Sérgio Moro. Vamos lá então para os cenários de segundo turno. Lula venceria Bolsonaro, 50,8 contra 37, uma diferença de 13,8, ela era de 11,3, então Lula ampliou a sua vantagem. Ciro Gomes, que mês passado aparecia perdendo para Bolsonaro com 1 ponto de diferença, agora aparece derrotando o Bolsonaro com 2,2 à frente.
fica 41,8% para o pedetista e 39,6% para o atual presidente. Sérgio Moro venceria Bolsonaro 39,7% contra 35,4%. Uma diferença que era de 3,1% para o ex-juiz, agora ficou de 4,3%. Lula venceria Sérgio Moro 48,9% contra 30,5%. Uma diferença de 19,8% a favor do ex-presidente, era de 13%. Bolsonaro venceria João Dória. O único candidato que o Bolsonaro derrota é João Dória, 40,3% para o atual presidente contra 33,8% do atual governador. Não foi feita antes, não dá para comparar. Lula venceria Ciro Gomes, 47,7% contra 21,3%. Uma diferença que era de 21,5% se ampliou para 26,4%. Sinceramente, eu duvido muito que isso aqui aconteceria se de fato a gente tivesse um cenário como esse. Já disse outras vezes, eu acho que na hora do vamos ver, muita gente que diz agora anular voto, votaria no Ciro Gomes para derrotar o Lula. E eu acho que eleitores que votaram no Lula no primeiro turno só para tirar Bolsonaro, essa ameaça à democracia, num segundo turno ficariam mais à vontade para votar sim no melhor projeto, então votariam no Ciro Gomes. E o Lula derrotaria João Dória 50,7% contra 17,4%. Já disse outras vezes que não tem simpatia pelo João Dória, mas também duvido muito que isso aqui se repetiria se fosse um cenário, enfim, real. Mas eu ainda acho que, assim, o Lula derrotaria João Dória. Rejeição. Isso aqui é um ponto importante. Em qual candidato você não votaria em nenhuma hipótese? Bolsonaro, 49,5%. Eu consegui os dados aqui de outubro para a gente comparar. Ele tinha 49,3%, então uma oscilação pequena. Lula tinha 39,8% em outubro, agora caiu aqui para 37,2%, é o segundo mais rejeitado. João Dória, o terceiro, com 24,7%, era 20,4%, então um aumento aqui de 4,3%. Sérgio Moro era rejeitado por 14,1% em outubro, agora 20,3%. E o Ciro Gomes, que tinha 16,6% de rejeição, agora está com 17,9%. Dos candidatos competitivos, Ciro Gomes é o menos rejeitado. Os outros candidatos, menos conhecidos, é natural que também sejam menos rejeitados. Uma outra pergunta importante: se você fosse presidente da República, qual seria a sua prioridade considerando as opções? Gerar emprego foi a escolhida por 34,9% dos entrevistados. Depois vem acabar com a pobreza, que foi escolhida aí por 23,7% dos entrevistados. Depois reduzir impostos com 12,7%, reduzir a inflação 8,5%, aumentar salário mínimo para 5,9%. Essa aqui seria a prioridade. 1,3% aumentar o valor das aposentadorias. 10,8%, outro 2,1% não souberam ou não responderam. E assim, sobre os principais candidatos, a gente tem aqui Lula e Bolsonaro liderando com certa folga. Se as eleições fossem hoje, eles iriam para o segundo turno. Mas vejam como uma coisa curiosa. Pouco antes de eu fechar esse roteiro, saiu a pesquisa IPEC, que mostra lá um cenário muito diferente. Se aqui a distância do Lula para o Bolsonaro está em menos de 10 pontos, lá Lula lidera com 48, Bolsonaro 21. Vai para 27, ou seja, no mesmo dia, duas pesquisas trazem cenários completamente diferentes. Então fica difícil até da gente analisar, porque uma traz um cenário e a outra traz totalmente diferente. Então, realmente é delicado de todo jeito. Eu acho que sim, se as eleições fossem hoje, nós teríamos um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. A grande questão é, as eleições não são hoje, e mais, se elas fossem hoje, nós teríamos tido, nos últimos meses, debates, entrevistas, campanhas da televisão, a população focada nas eleições, buscando respostas para os seus dramas, e isso poderia, não existe certeza, mudar o cenário atual. Então tem que ter muita paciência, porque eu acho que um segundo turno, Lula e Bolsonaro, é uma tragédia, porque o país não debateria propostas, ficaria naquela discussão de, enfim, não, mas eu quero votar no Lula para tirar Bolsonaro, aí o outro, mas o Lula é isso, o Lula é aquilo. Enfim, eu acho que o país perde muito com o segundo turno, com essas duas figuras que são aqui as mais rejeitadas. E sobre Sérgio Moro, me parece, segundo esse instituto, que a lua de mel acabou. Ele que vinha surfando aí, ainda surfa, numa visibilidade até meio que forçada. Chega a ser uma coisa assim, curiosa, ver como que parte da imprensa, parte da grande mídia, trata a candidatura de Sérgio Moro. É assim, a gente observar e ficar se questionando, será que esse pessoal não aprendeu nada com Bolsonaro? Não aprendeu nada com Fernando Collor de Mello? Isso a gente volta um pouco mais no passado com Jânio Quadros, nesses que surfam num discurso anticorrupção.
só da boca para fora, mas que não fazem ideia dos dramas, enfim, que assolam a sociedade. E o Sérgio Moro, eu tinha dito aqui antes, seria natural que ele crescesse nas pesquisas. Como cresceu? E seria, assim, de observar se, a partir desse crescimento, quando ele atrai a atenção do eleitorado, se depois da atenção atraída, se esse eleitorado continua com ele ou se recua. Porque na medida em que Sérgio Moro cresce, o que aconteceu foi que os seus adversários passaram a questioná-lo, a criticá-lo, a atacá-lo. É natural, faz parte. Aconteceu assim com Mandetta, Mandetta desidratou. Aconteceu com Amoedo, com Luciano Huck e com Datena. E todos estes desistiram. Bom, o Mandetta tem uma confusão danada lá com seu partido, vai e não vai. Enfim, mas todos estes surfaram no patamar muito mais alto do que tinham quando desistiram. Com o Moro, eu disse que isso podia acontecer, porque o eleitor fica meio empolgado, fala, vou com o Moro para derrotar essa polarização. Só que quando começa a observar as críticas, e o Moro tem telhado de vidro, não duvidem disso. E o Moro, além de tudo, é um total despreparado, um deserto de ideias. Eu acompanho o Moro, não estou falando aqui só de manchete, eu acompanho a entrevista dele. É surreal a gente cogitar votar em alguém como ele. E aos poucos, pelo menos baseado nessa pesquisa, o eleitor está percebendo isso. E a dúvida é, se o Sérgio Moro não emplacar sua candidatura, enfim, não empolgar muito, vai continuar sustentando-a até as eleições, ou ele recua e busca algo mais seguro, que seria o que muitos apontam, uma candidatura ao Senado? Esse é um ponto importante a ser observado daqui para frente. Em recente pesquisa, pegando assim as menções nas redes sociais, dos 5 mais competitivos, Lula, Bolsonaro, Moro, Ciro e Dória, Moro é o que tem maior percentual de menções negativas. Então, o eleitor, quando passa a observar, observa esse tanto de menções negativas vinculadas ao seu nome e pode, eventualmente, opa, peraí, não é isso que eu quero. Agora, é preciso observar se a tendência captada por esse instituto vai também ser confirmada por outros. Se isso for confirmado, como vão reagir esses que agora estão empolgados? É a terceira via, é o candidato ideal. E aí, como que eles vão reagir? Vão insistir ou vão abandonar o barco como abandonaram de outros e tentar procurar um outro nome aí? E na IPEC que saiu hoje, eu falei atrás ali do Bolsonaro e do Lula, o Sérgio Moro aparece com 6% no cenário mais amplo. E vamos falar então sobre Ciro Gomes. Eu tinha dito antes também que com a chegada do Moro seria natural Ciro Gomes oscilar um pouco. Como aconteceu quando o Lula entrou de volta na jogada, o Ciro oscilou, ficou um período estagnado e começou a fazer uma curva de crescimento, ficando aí em várias pesquisas acima de 2 dígitos. Agora é claro e óbvio que com a chegada do Moro, você tem um candidato a mais e o Ciro Gomes sofreu um pouco, mas agora em alguns cenários ele já demonstra que uma certa recuperação não aconteceu no cenário mais amplo, mas nos cenários mais reduzido, na pesquisa espontânea e no segundo turno contra Bolsonaro, o Ciro já começa a se recuperar. Também é preciso aguardar para ver se ele vai conseguir, enfim, voltar ao patamar que ele tinha antes. Nós temos ainda 10 meses para observar como o candidato vai se comportar. Agora, o interessante aqui é o seguinte, se existe uma dúvida quanto à candidatura do Moro, se ela de fato não decolar até abril, março, quando muitas pessoas ali estipulam que será feito algum tipo de acordo com outros pré-candidatos, a do Ciro não tem dúvida quanto a isso. O Ciro vai ser candidato. Ciro pode estar com o percentual que for, ele vai sim, já disse várias vezes, o sistema vai ter que engoli-lo. E a favor do Ciro nós temos muitas coisas que podem virar o jogo mesmo na reta final. Por exemplo, Ciro tem uma militância fortíssima nas redes sociais e está se organizando muito bem fora delas. Ciro Gomes tem baixa rejeição. Vejamos aqui nessa pesquisa e em outras também, mostra que ele é o menos rejeitado. E outro ponto importante a favor do Ciro é o potencial de votos. Ciro só perde para o Lula, que é quando o eleitor fala voto com certeza ou poderia votar. Quer dizer, existe uma porta aberta do eleitor que admira Ciro Gomes e que neste momento fala, eu admiro ele, mas voto nesse ou voto naquele. Mas que lá na frente, quando começar a se preocupar de fato com as eleições, o Ciro tem aí uma margem muito grande para crescer. Ciro lidera as menções positivas nas redes sociais. Quando eu disse lá, eu vou deixar o link aqui embaixo, que o Moro lidera nas menções negativas, Ciro Gomes lidera nas positivas. Ciro tem insistido em debater ideias, projetos, está oferecendo soluções para os problemas do Brasil. Escreveu um livro que já vendeu mais de 200 mil cópias, o Projeto Nacional de Desenvolvimento. E neste livro tem lá as respostas daquilo que a sociedade tem buscado: emprego, renda, questão da inflação e muito mais. E quando começar de fato a campanha, com os debates, olha, vai ser emocionante. O Ciro tem provocado e chamado o Moro para debater no dia e no lugar que ele definir.
E o Moro simplesmente ignora, diz que eu quero ver se o Lula e Bolsonaro vão no debate. Mas, poxa, o Ciro tá te chamando. Aceita o desafio, Moro. Inclusive, no dia que eu parei para gravar esse vídeo, uma hashtag que levantaram aí é do Moro Arregão. E o debate, sim, pode favorecer bastante o Ciro. Lá na frente, mesmo que um outro candidato não vá, eu acho que a sociedade vai estar mais atenta nas eleições em 2022. E o Ciro no YouTube, que é uma plataforma muito importante para ajudar a formar essa corrente de ideias em torno da sua candidatura, Ciro Gomes só perde para Bolsonaro em visualizações. Eu fiz um vídeo aqui sobre isso. Nos últimos 30 dias, Bolsonaro teve aí quase 2 milhões de views no seu canal. Ciro teve 1.810.000, mesmo tendo aí 1/10, digamos, dos inscritos. Ou seja, o Ciro, se a gente pega visualização por inscrito, o Ciro já lidera no YouTube. E é claro que o cenário atual não lhe favorece. Se as eleições fossem hoje, repito, seria Lula e Bolsonaro no segundo turno. Agora, as eleições não são hoje, faltam 10 meses e muita coisa vai acontecer. O ano que vem vai ser uma campanha duríssima e tem que ter couro grosso para aguentar aí o batidão. E o Dória melhorou um pouco em alguns cenários aqui, mas no caso dele, mesmo quando aparece o Moro fora do cenário, ele ainda assim continua com praticamente metade dos votos que Ciro Gomes tem. A grande questão que eu encerro esse vídeo é: se você acha que o Brasil tá ótimo, tá tudo bom demais, que quer continuar assim, aí Bolsonaro deve ser a sua melhor opção. Se você quer mudar só um pouquinho, quase nada, Sérgio Moro ou João Dória. Sim, Paulo Guedes, que é o ministro da Fazenda, da Economia do Bolsonaro, se encaixaria perfeitamente no governo Dória ou Sérgio Moro. Agora, se você quer mudar um pouco, mas com a maior preocupação social, aí Lula é a melhor opção. Porque Lula foi presidente durante 8 anos, elegeu sua sucessora, não fez, por exemplo, nenhuma reforma tributária. Ele não quis mexer nos interesses de quem está lá em cima. Conservou essa estrutura que está aí nesse sistema tributário, modelo econômico, enfim. Agora, se você quer mudar muito, acha que o Brasil está de fato numa situação bastante delicada, o candidato é Ciro Gomes, que está propondo, insistindo na necessidade de mudarmos o modelo econômico que vem desde Fernando Henrique, passando por Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro, e mudar o modelo de governança que também vem se arrastando aí ao longo dos últimos governos, e entra um, sai outro. Não muda por quê? Porque muitos têm rabo preso com esse ou com aquele. E o orçamento secreto de agora, muitos falam que é o mensalão do Lula, só que turbinado. Então, assim, ou a gente muda essas duas coisas aí, esses dois modelos, ou de fato, eu não sei o que vai ser do Brasil a partir de 2023. Então nós teremos 10 meses até as eleições para que lá na frente a gente decida no melhor, essa coisa de votar no menos pior, de votar num para tirar o outro. Eu vou votar nesse porque eu odeio o outro, porque eu sou apaixonado por esse. Isso não funciona, a gente tem que avaliar ideias, projetos, o que cada um está oferecendo para o futuro, porque é a partir disso que a gente vai tirar o Brasil dessa situação crítica em que ele se encontra neste momento. Bom, meus amigos, então é isso. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.